Gênesis 22. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: "Estou aqui." Então Deus disse: "Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício." No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então, disse aos empregados: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos." Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: "Pai." Abraão respondeu: "Que foi, meu filho?" Isaque perguntou: "Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício?" Abraão respondeu: "Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho." E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: "Abraão, Abraão." "Estou aqui," respondeu ele. O anjo disse: "Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho." Abraão olhou em volta e viu um carneiro, preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de "O Senhor Deus dará o que for preciso." É por isso que até hoje o povo diz: "Na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso." Mais uma vez, o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: "Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos da areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei." Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos, nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram os seus irmãos, Bus e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quesed, Aço, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel, foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reúma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá. Salmos 15. O hóspede de Deus. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aquele que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Os empregados alertas. E Jesus disse ainda:
Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que cheguem à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: Quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado começa a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então, o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora em que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Divisão por causa de Jesus. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque, daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas, e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras, e as noras contra as sogras. Os sinais dos tempos. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato, chove. E, quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu? Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? A paz com o inimigo. E Jesus terminou dizendo: Por que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer alguma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa.
Isso para que ela não leve ao juiz, o juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Para finalizar nossa leitura de hoje, vamos iniciar uma oração. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse momento, Pai, por dedicarmos, Senhor, esse pequeno tempo, Jesus, nosso dia a Ti, Deus, nosso Criador, Pai. Obrigada por estar falando conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas Suas promessas, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Seu cuidado e zelo conosco, Deus. Vem nos dando livramento, Senhor, durante esse dia, Senhor. Que nós possamos, Jesus, querer Te buscar mais e mais, Senhor. Que venhamos, Senhor, querer saber quem é o Deus ao qual servimos, Jesus. Obrigada, Senhor, pelas Suas bênçãos e misericórdias, Pai. É assim, Jesus, que eu Te oro e Te agradeço. Amém.